De volta ao Congresso, a primeira semana no Congresso Nacional, depois da eleição de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, é marcada pelas preocupações com a guerra de tarifas comerciais pelo planeta e o debate das emendas. E o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária da Câmara, Pedro Lupion, do Progressistas, participa agora do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, obrigado pela gentileza. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, prazer falar com vocês mais uma vez. Prazer é nosso. Bom, deputado, começando com a área do agro, né, que há uma preocupação muito grande. O senhor mesmo, esses dias, já falou que existe uma chance muito grande de produtos brasileiros serem taxados com essa discussão comercial, principalmente Estados Unidos e China. Eu pergunto para o senhor como que é possível saber e como que é possível também amenizar possíveis danos e o trabalho que o Congresso Nacional pode fazer nesse meio tempo. Bom, vamos lá, importante ressaltar, o Partido Republicano ganhou as eleições dos Estados Unidos, é mais protecionista, sempre foi característica dos republicanos, o protecionismo à indústria nacional e principalmente à agropecuária americana. Nós estamos num momento de boa relação com a China, principalmente, maior destino das nossas exportações agropecuárias, enviamos para lá quase 52% de tudo que a gente exporta do agro. Você tem ideia, para a Europa inteira é algo em torno de 13%. E nós disputamos esse mercado justamente com os Estados Unidos, né? Disputamos justamente com os americanos essa predominância no mercado de commodities com a China. Barreiras impostas pelos Estados Unidos, México, Canadá. Já houve negociações entre os presidentes e o presidente Trump. Já caíram essas tarifas e a China, sendo China, né, foram impostas medidas ali de aumento de tarifa pelos americanos, eles responderam aumentando o petróleo, aumentando a importação, aumentando várias tarifas ali em relação aos Estados Unidos. Para nós pode ser uma oportunidade de ter uma relação mais tranquila com os chineses e de continuar tendo acesso a esse mercado. Vamos lembrar, os grandes players mundiais do agro são os Estados Unidos, Brasil e China, e 52% da nossa balança comercial é exportação do agro, né? E a China é grande parte, mais da metade de tudo isso, e depois soma-se Ásia, soma-se Oriente Médio e outras partes do mundo. Então, acho que temos uma oportunidade, mas não acredito que nós vamos ficar ilesos aí com algum tipo de aumento de tarifa dos americanos. E, deputado, o senhor que conversa, obviamente, com o setor produtivo, né, pelo cargo que ocupa no Congresso Nacional, na Câmara, de que forma o setor produtivo do Brasil está preocupado com isso? Quais são as áreas que podem mais sofrer danos com essa concorrência, essa taxação? Vamos lá. Estados Unidos tem uma preocupação de proteger a indústria de etanol de milho, né? A principal fonte energética deles, de renováveis, né, vamos dizer assim. E nós temos uma preocupação grande, porque temos aqui também a nossa produção de etanol, não só o etanol de cana-de-açúcar, crescemos muito na produção de etanol de milho. E nós, há muitos anos, o Brasil tenta impor uma condição de aumentar a cota de açúcar branco que vai para os Estados Unidos, e eles ficam pedindo, em troca disso, mandar mais etanol de milho para cá. Não sei se vocês lembram, mas na última safra, no último ano, os números mostraram que nós exportamos muito mais milho que os Estados Unidos. Por quê? Não que eles produziram menos que a gente, aliás, eles produzem mais que a gente. Eles seguraram o milho lá para fazer etanol. Então, a gente precisa estar sempre nesse cuidado desse equilíbrio. Acho que vem tarifas, o suco de laranja, que nós somos responsáveis por 80% do suco mundial, é um grande problema para os americanos. Eles sempre foram os maiores produtores, tiveram um problema de greening fortíssimo na Flórida, isso praticamente dizimou os pomares lá, então nós temos predominância nesse tema, como nós também temos a responsabilidade de colocar commodities para todo lado, e essas commodities, além de proteína animal, de frango e de bovino, a gente precisa conseguir manter mercados abertos. Acho que vem alguma coisa por aí. Eles são agressivos na negociação. A secretária de Agricultura, equivalente ao ministro da Agricultura americano, é uma texana radicada em Missouri, produtora rural daquelas bem raiz dos rednecks conhecidos nos Estados Unidos, e é extremamente protecionista em relação aos produtores americanos. É capaz que a gente tenha algum tipo de imposição de tarifas. Deputado, vou chamar os nossos comentaristas. Dora Kramer faz a próxima pergunta. Você, Dora? Boa noite, deputado. Queria trazer o assunto aqui para a inflação. Nossa, a ata do Copom hoje diz que os alimentos continuarão em alta. O ministro da Fazenda diz que o recuo do dólar
e a boa safra de 2025 vão dar conta desse problema. O senhor concorda ou não é suficiente? Não é suficiente. Aliás, a grande preocupação é que é um governo que gasta muito mais do que arrecada e não está preocupado com o gasto público. A última fala do presidente da República na coletiva que deu no final da semana passada, dizendo que não vai cortar gastos e que a economia vai se regular dessa maneira. Alta do dólar, inflação descontrolada, juros altos. Nós temos que lembrar que o setor produtivo depende de moeda, né? Nossos insumos agropecuários, boa parte dos nossos insumos agropecuários são em dólar. Então, o custo de produção aumenta muito. E o que me assusta muito é uma série de narrativas que são tentadas, aí, que são criadas dentro do entorno do governo, dizendo que essa alta de alimentos teria alguma relação com a produção agropecuária do Brasil. Isso não vai para o bolso do produtor, isso não chega no produtor. Aliás, é prejuízo para o produtor que vende menos. Então, a gente tem que se preocupar com um mercado que não tem conseguido passar confiança, o governo que não tem conseguido passar confiança ao mercado, que é uma desconfiança gigantesca. Isso gera uma retração de investimento, um esfriamento da economia e a inflação subindo. A grande preocupação é que a população, em geral, está sentindo dor no bolso para fazer o seu mercado, para fazer as suas compras, e isso não está ficando melhor para o produtor rural também não. A nossa preocupação é que nós temos uma grande agroindústria, que nós temos muita produção com quantidade e qualidade, e por isso que nós rechaçamos tão fortemente a possibilidade de cortar tarifas de importação de gêneros alimentícios que são produzidos no Brasil, porque isso só esfriaria a economia nacional e seria um ataque direto ao setor, que é o setor agropecuário, que representa mais de 30% dos empregos e quase 1/3 do nosso PIB. Então, são números aí que a gente tem que levar em consideração e não há desabastecimento, não há preocupação em relação à oferta de alimentos no país. O que há é uma economia completamente mal cuidada, em que o governo precisa dar o exemplo do corte de gasto público e da responsabilidade fiscal, e isso, infelizmente, não tem acontecido. Deputado Pedro Lupion, daqui a pouco o Nelson Kobayashi faz mais uma pergunta para o senhor, porque antes a gente tem um outro assunto para o senhor comentar também. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo discute uma proposta com solução para veto da reforma tributária. A repórter Luciana Verdolim chegando agora com as últimas informações de Brasília. Tudo bem, Luciana? Bem-vinda, boa noite para você. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Boa noite, deputado. Olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve hoje aqui com o presidente Lula no Palácio do Planalto e o assunto foi discutir a questão dos vetos que foram impostos pela Presidência da República, a isenção da CBS e do IBS aos fundos de investimento imobiliários e também ao FIAGRO, Fundo de Investimento da Cadeia Produtiva do Agronegócio. O ministro fez questão de ressaltar que o governo não quer taxar esses fundos, mas que também a área técnica aqui da administração federal apontou que a isenção não deveria estar na Constituição. Por isso, uma saída está sendo negociada aqui junto ao presidente da República e também Fernando Haddad disse que vai conversar com os novos presidentes da Câmara e Senado para buscar uma solução para esse problema. A gente tem, inclusive, a declaração que foi dada mais cedo. A reunião com o presidente foi sobre um veto da reforma tributária sobre fundos imobiliários e FIAGRO. Houve um acordo que nós fizemos já em relação ao fundo imobiliário e vamos falar com o pessoal do agro para harmonizar a lei complementar com o que diz a Constituição. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, fez questão de ressaltar que o clima dentro do Congresso é de insatisfação e que é quase certo que deputados e senadores vão derrubar o veto presidencial. A gente também tem a declaração. Houve sim uma certa reação, principalmente ali da frente parlamentar da agropecuária e também alguns setores do mercado financeiro. Como estava já no final do ano, nós não tínhamos mais perspectiva de agenda legislativa, eu entendi que esse assunto ficaria para ser tratado agora, no início do ano, nas sessões do Congresso Nacional, já que é o Congresso que trata da questão dos vetos. Eu vou aguardar o ministro entrar em contato. Eu entendo que dentro da casa há um movimento pela derrubada desse veto, né? Com quem eu tenho conversado tem um sentido, mas aí vamos aguardar qual é a alternativa que o governo irá propor e com tranquilidade discutir sobre o assunto.
ainda não tem data para reunião para votação dos vetos. Bom, Luciana Verdolim, daqui a pouco você volta aqui no Jornal Jovem Pan para falar sobre o futuro de José Múcio no governo. Até mais tarde. Bom, deputado, de que forma é possível se chegar a um consenso em relação a isso? O senhor que preside a Frente Parlamentar da Agropecuária, obviamente está descontente com o que o governo está propondo, já que houve a reforma tributária, aí houve veto. Como é que fica isso, deputado? Vamos lá, é até bom a Dora estar junto conosco aqui, porque ela, mais do que ninguém, entende dos bastidores do Congresso, como é que são essas situações de vetos e atitudes do governo. A reforma tributária foi um momento de ampla negociação, e negociação muito forte, muito pesada. Um dos pontos de negociação que nós tivemos foi justamente o FIAGRO. O FIAGRO que foi criado pelo Congresso Nacional, aliás, destaque absoluto ao deputado Arnaldo Jardim, que é o pai dos FIAGROs, que trabalhou muito forte para que a gente tivesse. O que é um FIAGRO? FIAGRO é um fundo de investimento do agronegócio, como é um fundo imobiliário, aliás, também vetado a impossibilidade da tributação. E esses fundos fazem com que investidores vão lá, conseguem comprar cotas desses fundos e ter os rendimentos de fundos que vão ajudar no crédito agrícola, vão ajudar no financiamento da produção agropecuária, quando nós temos um problema seríssimo de plano safra, que não há dinheiro nos bancos, que não há crédito, que não há seguro e que a gente tem dificuldade de acessar créditos para financiar a produção. Quando nós tratamos dos fundos, os tributaristas todos que nos orientaram, que trabalharam junto com a gente nesse assunto, negociaram também com a Fazenda, com a Receita, com a AGU, e em momento algum na negociação da reforma tributária nos foi imposta qualquer tipo de taxação em relação aos fundos imobiliários e aos fundos agropecuários, fundos de investimentos do agronegócio. Para nossa surpresa, veio o veto. Quando reagimos imediatamente, a Fazenda dizendo que não tinha sido iniciativa deles, a Receita dizendo que não tinha sido iniciativa deles e a AGU dizendo que não era iniciativa deles, ou seja, saiu de algum lugar secreto uma iniciativa de veto que agora estão tentando se justificar, tentando achar alguma solução. O ministro Haddad falou algumas vezes essa semana, não só nessa declaração que vocês colocaram aí, mas ele falou algumas vezes, inclusive outros membros do governo, falando, não tem que, isso aí não deveria ter vetado, é um problema que realmente não deveria ser taxado. Estamos falando dos fundos imobiliários, que tem mais de 2,5 milhões de investidores, e nos fundos agropecuários, que tem 1 ano e meio, 2 anos, que já são mais de 500 mil investidores. E aí fica a pergunta, como deputado, como líder de uma bancada tão grande quanto a nossa bancada ruralista, como a Frente Parlamentar da Agropecuária, e mais ainda sendo de oposição ao governo, se não há vontade do veto, por que eu tenho que agora fazer uma negociação para alterar a legislação e passar por todo um trâmite legislativo de algo que nem o governo quer o veto? Simplesmente, vamos derrubar e resolver o problema. Então, assim, é uma questão de uma inabilidade política de negociação e de modus operandi dentro do Congresso, que as nossas sessões do Congresso têm sido derrubadas de vetos constantes, em que a liderança do governo, o governo, a Casa Civil, a articulação política do governo e o Ministério da Fazenda não se conversam, cada um faz o que bem entende, e o desgaste acaba com quem? O desgaste acaba com o governo. Deputado, Nelson Kobayashi faz a última pergunta dessa nossa conversa. Kobayashi. Deputado, boa noite, um prazer falar com o senhor. Vou continuar nesse assunto do Congresso, do relacionamento agora com um novo presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados em específico, onde o senhor atua. A minha pergunta é que, para além desta derrubada de vetos, quais são as prioridades da Frente Parlamentar do Agronegócio, que está no horizonte, que pode ser pautado nesse ano de 2025, agora sob a nova presidência, e se há algum acordo com o novo presidente a respeito de alguma pauta de interesse do agronegócio? Vamos lá, uma contribuição aí para vocês. A nossa frente parlamentar é mista. Então, eu exerço a presidência hoje tanto de Câmara quanto de Senado. Temos um vice-presidente para a Câmara, que é o deputado Arnaldo Jardim, um vice-presidente para o Senado, que é a senadora Tereza Cristina, e nós atuamos juntos aí para tentar resolver essas questões todas. Temos prioridades importantes. Primeiro, nós precisamos enfrentar e fortemente a questão econômica, buscar alternativas e soluções para a questão econômica. Isso afeta todo mundo, afeta toda a sociedade e, obviamente, afeta o produtor rural do Brasil muito fortemente. Nós temos problemas essenciais dentro do governo, como a questão do direito à propriedade e dos movimentos sociais que estão participando de praticamente todas as esferas do governo. Semana passada, sexta-feira, o anúncio do MST de que será o pior abril vermelho da história, ou seja, precisa ter uma atuação forte do governo que diz respeitar os produtores rurais, precisa respeitar de fato, evitando que os seus companheiros, os seus parceiros façam essa baderna no campo.
Nós temos problemas sérios em relação ao Plano Safra e ao seguro agrícola. Não existe como o Brasil fazer 2, 3, até 4 safras se não tiver subsídio de juro, e aí não é subsídio direto do produtor, é equalização de juro, esse juro que é o que custa para o governo. Ano passado, essa que nós estamos vivendo agora, 24, 25, algo em torno de 13 bilhões de reais, que foi a equalização de juros, e que está faltando muito para os produtores conseguirem acessar crédito para financiar a sua produção. Como também nós precisamos de seguro agrícola. Nós apresentamos os números de mais de 5 bi de necessidade de seguro agrícola, banco nenhum leva prejuízo, vocês sabem como é que funciona, precisa das garantias e precisa ter a segurança das operações financeiras, e sem seguro a gente não vai conseguir. Está tramitando na Câmara, aliás, no Senado, o projeto da senadora Tereza Cristina, relatado pelo senador Nelsinho Trade, que, aliás, Jaime Campos, que trata especificamente de um novo modelo, um novo sistema de seguro rural no Brasil, e a gente se preocupar em buscar soluções para aqueles que já foram extremamente prejudicados. Rio Grande do Sul, toda a tragédia, 4 safras de defasagem, depois a questão das chuvas, safra agora ruim, seca acontecendo e pegando pesado lá. A gente vai precisar ajudar os gaúchos mais alguma coisa, seja uma securitização, seja algum entendimento em relação ao sul do Brasil, algumas quebras importantes de safra no centro-oeste agora nesse começo de safra também, e a preocupação de que a gente consiga manter a abertura dos mercados internacionais. Lembrando que nós temos esse ano em Belém a tal da COP30, uma conferência da ONU sobre clima, em que o nosso agro sempre é o cardápio, sempre é atacado, e que a gente precisa chegar lá com boas iniciativas, bons números, para mostrar que a COP é realizada no país da floresta, mas também no país da produção, em que representa alimentos para mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, onde mais de 40% das áreas preservadas estão em propriedades rurais privadas, e mostrar as boas iniciativas do nosso agro sócio e ambientalmente responsável, e para isso nós vamos trabalhar muito. Perfeito. Deputado Pedro Lupion, mais uma vez, obrigado pela gentileza por atender a Jovem Pan, e claro, estaremos acompanhando e voltaremos a nos falar. Grande abraço, até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado, bom trabalho para vocês.